Olá, tudo bem? Bom, eu vou dar continuidade agora para contar um pouquinho da história, de muitas histórias de trabalhando com política há muitos anos e, e trabalhar com o político, com a política, ela tem suas dificuldades, né? Porque é um público bastante heterogêneo e assim como o cidadão, a população em geral também. Então dizem que o político é o espelho da sociedade. Eu vou um pouquinho além. Não é que o político é um espelho da sociedade, é que o político é a sociedade. Então, não é fácil. No começo ainda é mais difícil da gente perceber e entender. E eu quero aqui compartilhar uma história interessante. Eu comecei a ministrar palestras, comecei a dar palestras para o poder público já há bastante tempo. E eu lembro que no início tudo ia mudando, a forma com que as pessoas percebiam o que eu falava, por mais que eu sempre gostei de fazer apresentações desde o colégio, depois na graduação, né, na universidade. Então eu sempre diria que tive uma vocação para isso, mas até você entender qual é o seu público e como que eles recebem aquela informação, a gente tem uma certa dificuldade. Então eu lembro de ministrar uma palestra, por exemplo, em Natal, no Rio Grande do Norte, e essa palestra ela tinha muitos números, muitas informações. Eu, por mais que tenha feito uma boa apresentação, eu percebi que o público talvez não tenha entendido muito bem o recado ou não tenha se interessado tanto e acabou também não interagindo muito, não fazendo muitas perguntas e a gente acaba percebendo isso de qualquer forma. Mas isso foi mudando com o tempo e na política eu percebi, talvez seja assim também em outros mercados, né, em outros públicos, de que o exemplo é o melhor exercício, é a melhor forma de você conseguir transmitir qualquer informação que você pretenda. Mesmo porque, se a gente for considerar que os políticos, além de serem bastante heterogêneos, nós temos políticos de diferentes níveis de escolaridade. Então hoje você precisa comprovar que você sabe ler, sabe escrever, enfim. Mas você não precisa necessariamente ter concluído o primário, você não precisa ter concluído o ensino fundamental, o ensino médio. E isso, se isso acontecesse, talvez limitaria bastante a quantidade de candidatos, e aí é uma discussão para um outro vídeo, enfim. Mas o que eu quero trazer como provocação para vocês é que, como eu comentei já na apresentação, e eu vou falar um pouquinho dessa história, mas na política, eu sempre começo as minhas palestras sugerindo 3 exercícios. O primeiro deles é separar emoção de razão, para a gente poder falar de política. Então, se você hoje tem um posicionamento de direita, se você tem um posicionamento de esquerda, pode ser de centro-direita, centro-esquerda, enfim, deixa ele de lado por um instante, só por um instante. Se você já tem um partido político definido, se você tem um lado, conforme essa nossa separação hoje em dia de governo entre Lula, Bolsonaro, enfim, deixa de lado por um instante. Não precisa resgatá-lo agora. E eu dou um exemplo interessante para a gente
tentar separar isso para poder falar de política. Se fôssemos falar de futebol e eu fosse falar do meu time e você falar do seu, vamos imaginar que fossem clubes rivais. Com certeza absoluta a conversa não ia ser saudável, porque em algum momento o que eu falasse ia te deixar desconfortável e o que você falasse poderia também fazer isso comigo. E aí poderia começar um atacar o outro, um tentar argumentar diferente, porque o meu é melhor, porque o meu é isso, aquilo, ou o seu é melhor por conta disso, enfim. E aí essa conversa não ia ser saudável. Agora imagina só, se a gente tira o clube de futebol e vamos falar de futebol. Vamos falar sobre o jogo, como é que a gente vê, o que, que a gente gosta, o que, que seria interessante, sem falar do seu time, sem eu falar do meu. A gente poderia, claro, para quem gosta de futebol, como eu e tantos outros brasileiros, a gente poderia falar a noite inteira. Nós vamos entrar a noite toda, a madrugada, e amanhã estamos falando de futebol ainda. Então, essa é a minha sugestão. Vamos deixar de lado, por um instante, para a gente falar de política, mas principalmente falar das nossas cidades, que é o que realmente impacta na nossa vida. É o que realmente a gente vê, é o que realmente a gente pode verificar tudo que a gente fala. Então esse é um dos pontos que eu sempre coloco quando inicio uma palestra. E uma outra situação interessante até nessa separação de emoção e razão, que talvez a gente demore para entender. Mas olha só, você com certeza já viu alguém que é referência na sua área, fazendo ou dando uma palestra, uma aula, ou até mesmo uma entrevista. E quando essa pessoa está dando a entrevista e de repente ela dá uma informação que você tem certeza que essa informação é errada. Então é um número, por exemplo, o Brasil, vamos lá, o Brasil tem 5.570 municípios. E eu sei disso, não sei se você sabe. Mas se de repente essa pessoa que está dando essa aula, essa entrevista, essa palestra, ela fala um outro número. Fala, não, o Brasil tem 5.550 municípios. Você, por saber essa informação, vai se incomodar com o fato de que o interlocutor errou o número. E é muito provável que você desconsidere todo o resto da fala dele, até mesmo às vezes o que ele falou antes. Ele vai perder a credibilidade. Então, é muito importante, ainda mais no mundo hoje de informação, que a gente não só conheça com propriedade o que a gente fala, mas que a gente tenha esses cuidados. Eu me lembro que em 2011 eu trabalhei para uma empresa que prestava serviço, até 2011 prestava serviço para o poder público. A gente tinha mais de 600 municípios como clientes. E eu lembro que um projeto que eu trabalhava foi encerrado, então encerrei meu contrato com essa empresa e foi quando eu decidi, junto com um outro sócio que trabalhava comigo, abrir uma empresa. Isso foi em novembro de 2011, mais ou menos. A primeira situação, o primeiro investimento que eu fiz assim que fui desligado foi ir para São Paulo num curso de uma instituição que chamava-se Academia do Palestrante. Hoje já mudou de nome. Depois até eu posso resgatar qual que é o nome aqui, porque foi uma grande experiência. Então fomos eu e esse meu sócio na época para São Paulo para fazer um curso espetacular.
e muito limitado. Então foram acho que 8 ou 9 participantes apenas. Emendamos feriado, final de semana, mas foi muito produtivo. E eu não esqueço de duas situações interessantes que aconteceram. A primeira foi que tinha uma fonoaudióloga que ministrou para nós um tema chamada Fernanda de Moraes. Então ela tem redes sociais, acho que o Instagram dela é Fernanda de Moraes Oficial, e tem um canal no YouTube, salvo engano, chama-se Posicione-se, e eu acho que é isso. E o interessante é que enquanto ela nos sugeria uma melhor forma de fala, uma postura, corrigir uma coisa ou outra, eu começava a prestar atenção em tudo que ela fazia e ela era impecável. Ela fazia exatamente tudo que ela estava ensinando. E era bonito de ver. Postura, a fala, a entonação, muito articulada, muito concisa, muito objetiva. Então, aquilo me chamou muito a atenção. Então é importante, olha só como é importante a gente conseguir lidar com as informações muito bem e a gente poder entregar para o nosso público, para quem está nos ouvindo, da melhor maneira possível. Então, foram vários processos para poder entender que era com exemplo que eu conseguiria atingir o meu público de políticos, sejam vereadores, muitos vereadores inclusive, porque eu dirigi uma instituição que representava, foi um dos diretores que representava os vereadores em Brasília, muitos prefeitos também, secretários municipais, também deputados estaduais, deputados federais, enfim. E até começar a entender como é que era a forma que eles recebiam melhor a mensagem, demorou um pouco. E faz parte. Eu acho que é assim que a gente vai afinando. Mas por que eu estou comentando isso contigo? É porque mesmo sendo, me considerando bom lá no início, com o tema que eu dominava, e eu conseguia me expressar bem, mas não era a forma que o meu público recebia bem a informação. Então, eu comecei com o tempo a entender esse processo. E aí, um ponto que eu percebi que foi realmente a grande mudança nesse cenário, na verdade não foi nem a mudança, foi quando eu percebi que realmente eu atingi uma, uma excelência nessa fala, foi quando houve um evento em Belo Horizonte, tinham 400 e poucos políticos participando. O evento era organizado pela instituição que eu era dirigente e eu sempre ministrava palestras nesses eventos. Nesse dia, a minha palestra era a penúltima palestra do dia e a última palestra era do presidente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas, na época. E o evento estava atrasado, quase 1 hora atrasado, e a minha palestra começou com essa 1 hora de atraso, e o presidente do Tribunal de Contas chegou 3 minutos depois de eu iniciar a minha fala. E depois eu fiquei pensando sobre isso, porque possivelmente, por eu ser de casa, né, ser da instituição organizadora e etc., era muito provável que minha palestra ficasse para outro dia, ou o pessoal resolvesse trocar e já colocá-lo na minha frente. Mas, não sei se você acredita em Deus ou não, mas ele sempre faz certo por linhas tortas, né? Então, 3 minutos, ele chegou 3 minutos, então assistiu a minha palestra toda, e eu sempre
rigoroso, cumpri o meu tempo. A hora que terminou minha palestra, eu me sentei e o presidente do Tribunal de Contas, lá de Minas, iniciou a palestra dele elogiando a minha fala. Então ele comentou assim: como é que eu vou falar depois do professor Luiz? Fica difícil, porque tudo que ele falou é realmente de uma didática, de uma lucidez, que traz exemplos práticos do dia a dia, que vai ser difícil alcançar. E durante todas as falas dele, ele fazia menção a algum trecho da palestra que eu tinha acabado de fazer. Terminou esse dia do evento, então ele veio com a assessoria dele, pedindo meu contato, queria um livro meu para presente, mas na época eu não tinha. E aquele dia eu saí de lá muito satisfeito e pensei, realmente aqui é o meu lugar. É isso que eu gosto de fazer, é isso que, mesmo ainda ficando nervoso quando começo qualquer palestra, qualquer fala, mas é só para entrar. Depois que começa ali, depois do primeiro minuto, dos 2 primeiros minutos, a coisa flui com tanta naturalidade que aí eu esqueço, como se o tempo parasse, enfim. É muito prazeroso poder fazer isso. E aí a gente percebe realmente as dificuldades que a gente tem e consegue transformar isso aí em algo bom, algo que possa ficar para colaborar e contribuir para uma das coisas que eu acho mais interessante do ser humano aqui, que é a possibilidade que nós temos de melhorar a nossa convivência. Eu acho que esse é o nosso propósito, eu acho que deveríamos caminhar para isso, e para que isso aconteça, com certeza a gente precisa começar por baixo. Começar eu aqui, você aí, dentro das nossas cidades, mas lógico, só falar é muito fácil, é muito interessante, mesmo porque todo mundo fala, né? Mas e como é que a gente vai traduzir isso na prática? Então é isso que eu quero tentar compartilhar com vocês, e assim como muitas pessoas que acabam se sensibilizando um pouquinho com esse ponto de vista meu, de que nós precisamos olhar para as nossas cidades, a gente precisa mudar o foco, parar de pensar só no governo federal, só nas grandes capitais, só nos grandes centros, porque desses 5.570 municípios que eu comentei que o Brasil tem, 90% aproximadamente, um pouquinho mais em alguns estados, em outros talvez um pouco menos, mas 90% são municípios de até 50 mil habitantes. O meu estado, o Paraná, por exemplo, que tem 399 municípios, mais de 90% são municípios de até 50 mil habitantes. Então, num país que nós temos estados como Minas Gerais com 853 municípios e Roraima com 15, nós temos situações bastante diversas e complexas. Mas eu volto a destacar, nós precisamos olhar para a política no Brasil a partir das nossas cidades. E é isso que eu espero poder trazer para vocês, mas com esses vários exemplos também, tá bom? Por hoje é só um resumo um pouquinho simples, mas dando continuidade um pouquinho antes de entrar em temas um pouco mais polêmicos, mas sugerindo que sempre que a gente for falar de política, que você possa, por um instante, deixar de lado sua posição política, seu partido político, enfim, para resgatá-lo depois da nossa conversa. E aí, assim, sem essa nossa emoção, a gente poder falar das nossas cidades
dos nossos municípios, tá bom? Esse é o recado importante e que eu vou sempre resgatar para as nossas conversas. Obrigado.